Declaro abertos os trabalhos para a 15ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Item 1. Leitura e deliberação da primeira discussão e votação do projeto de lei 1735/2018, dependendo da deliberação da sessão anterior. Dispõe sobre o reajuste salarial ao funcionalismo público municipal para o exercício de 2018. Prefeitura. Para encaminhar, senhor. Em discussão, o projeto e as emendas do substitutivo. Então você vai discutir a emenda primeiro. Encerrada a votação, a discussão, em votação. Vai discutir agora a emenda. Pela ordem, senhor presidente. A emenda está ali, já fez a primeira leitura? Eu estou em votação, primeiramente, a emenda aditiva número 2, apresentada ao substitutivo número 1. Então eu quero discutir, senhor presidente. Encaminhar. É para encaminhar. Encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu confesso que fiquei muito na dúvida de propor essa emenda aqui hoje nessa casa. Até porque em várias situações, e é muito comum, eu sou servidora pública também, sei o quanto que político usa de demagogia para ganhar o apoio de servidor público. Mas, olhando 2015, 2016, eu lembro que o prefeito Guti ocupou dessa tribuna. Na época, o prefeito Almeida mandou para cá um projeto de lei de 6%, e o então vereador Guti propôs uma emenda de acréscimo de 2%, dizendo que o mínimo razoável seria de 8%. Então, para vocês não dizerem que eu só quero mal desse governo, eu vou ajudar esse governo a cumprir o que ele prometeu há 2 anos atrás. Então, eu estou propondo uma emenda aditiva de acréscimo de 5%. Ué, valia naquela época, subiu no caminhão de som, ô Eduardo Soutur, fez campanha, desceu o pau no Almeida e o aumento era de 6%. Agora ele propõe 3% e acha que está certo? Então, prefeito Guti, servidor público, acreditou em você de que iria ser 8% de reajuste. Antes tarde do que nunca, já que você dizia que o governo do PT não tratava bem servidor público, com um reajuste de 6%, nós estamos te dando a alternativa de você cumprir os 8% que você cobrava e que a gente não cumpria. Além do que, propõe um reajuste de 6% no vale refeição e um de 3% no salário. Qual é o índice de inflação de um e qual é o índice de inflação do outro? Qual foi o critério? Então, eu peço desculpas ao servidor público, mas eu não poderia deixar de passar em branco e cobrar aqui, em nome do servidor público, que chega de político subir em palanque de som, subir em caminhão de som, para fazer demagogia, prometer e depois, quando ocupa um cargo eleito, não cumpre sua palavra. Então, eu não proporia aqui hoje um reajuste acima do que está proposto, se eu não tivesse que cobrar essa postura. Então, todo servidor público que me assiste agora sabe muito bem que nessa tribuna foi rejeitado uma emenda do então vereador Guti, que propunha um acréscimo de 2%, dizendo que era uma vergonha um governo que se propunha a oferecer 6%, e agora ele oferece 3%. Parabéns aos servidores que acreditaram. Ter boa fé não é um defeito, o que é defeito é mentir para o povo. Por isso a minha emenda aqui, que eu tenho certeza que vai ser rejeitada, e aí eu disse já no início da minha fala, que é apenas para cobrar uma promessa que foi feita nessa tribuna, que foi feita em caminhão de som, que usou da boa-fé do servidor público, dizendo que quando ele se tornasse prefeito, ele jamais daria um reajuste tão irrisório. E agora dá 3% para o servidor público, e acho que isso é a contento. Então eu proponho esse acréscimo, eu encaminho para que a gente ajude o prefeito Guti a cumprir pelo menos uma promessa de campanha, pelo menos uma, já que todas as outras, o sem médico não foi prometido, o cabide de emprego não foi prometido, pelo menos que ele cumpra a promessa de dar 8% de reajuste ao servidor. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rômulo Ornelas. Senhor presidente, senhores vereadores, começar minha fala dizendo o seguinte: a história pune.
Não é a bola, a história também. A bola pune, a história pune. O que a Genilda falou aqui é toda verdadeira, mas a história pune. Está punindo aí prefeito que outrora, não é muito tempo, em 2016, 2015, falou uma coisa e agora está comendo o próprio veneno, tomando o próprio veneno. Falava que o reajuste era pouco, agora está dando reajuste de menos da metade. Olha, você vê, eu tenho aqui os dados dos reajustes aqui dos últimos anos, dos últimos 8 anos. 2009, 5,9%. 2010, 6,5%. 2011, 6,13%. 2012, 5,37%. 2013, 5,57%. 2014, 6,78%. 2015, 6%. 2016, 9,34%. 2017, com a atual gestão, 3,26%. E agora está propondo 3%. Quer dizer, menos da metade de que a gestão anterior. Então, falar é fácil, executar é difícil. Então, esse reajuste aqui agora, eu até estranhei de que cadê os servidores aqui manifestando? Cadê o sindicato que está aceitando tudo isso? O sindicato está mostrando a sua peleguice, sindicato pelego, porque antes 9% reclamava, agora não reclama de 3%. Então, a história pune, agora tem que engolir esse sapo. Perfeito. Eu tenho até dó do meu amigo Gucci, é gente boa, o cara é bacana, gente boa, mas falou muita besteira e agora está tendo que engolir esse sapo aí e ficar quieto, e deixar as perninhas do sapo para fora da boca, porque, vou repetir, a história pune, meu filho. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, desculpe a minha falta de atenção, está sendo discutido... Encaminhar. Está encaminhando. Para encaminhar, presidente. Presidente, faço aqui o encaminhamento, com grande respeito, à bancada do PT, e acreditando na boa vontade da propositura aqui colocada, porém eu vou fazer uma defesa aqui do meu voto, bem parecida que eu fiz há algum tempo atrás, porque o vereador professor Rômulo perguntou por que o servidor não está aqui na nossa plenária cobrando. Primeiro foi discutido com a categoria o aumento. Se a categoria discutiu com o governo, aceitou, essa Câmara tem um papel único exclusivamente de aprovar ou reprovar o que foi proposto. Mas não de sugerir aumento para o funcionalismo público do Executivo, porque a gente sabe que é inconstitucional. Então, por uma questão de deixar claro aqui o meu voto, o meu posicionamento, encaminho a propositura apresentada pela vereadora pelo não. Encaminho aqui justificando que, primeiro, já foi acordado com a categoria, segundo, é inconstitucional. Então, por isso, eu faço aqui o encaminhamento do meu voto pelo não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Eu gostaria... Ele está pedindo a palavra. Paulo Roberto, quem... Não, ele tem preferência. Para encaminhar, vereador. Encaminhar. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, mesa diretiva dos trabalhos, colegas vereadores, galeria presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, realmente eu vi a coerência e a felicidade, e foi feliz, de fato e de direito, o vereador Eduardo Barreto.
porque nós que passamos e desfilamos por essas tribunas por perto de uns 40 anos já, nós assistimos os governos passados. Tinham momentos que se davam reajustes maiores e momentos que se dê o reajuste menor. Haja visto até por uma questão da inflação no país hoje. E ele foi feliz porque também não compete a nós, vereadores, apresentarmos índices. Ao vício de iniciativa, que me perdoe a vereadora, eu respeito o posicionamento de cada colega vereador, mas neste ponto nós não podemos legislar nesta matéria, ou seja, apresentar projetos que criam cargos, encargos e despesas é oriundo do chefe do executivo. E se ele mandou 3%, é o equivalente do exercício anterior, quando a prefeitura, quando ele ainda engatinhava nas lides da prefeitura municipal. Então hoje recebemos esses 3%. E eu me recordo também no governo do PT, que eu fazia esse mesmo discurso, quando o então prefeito, o prefeito da época, no seu primeiro mandato, que chegou a dar 1% nos 4 exercícios, dava 0,5%, 1%, enfim, eu não me recordo agora, está aqui o então vereador, presidente desta casa, Penido, que se recorda dessa situação, e foi um momento também até que difícil, do início da administração petista, mas depois foi se acertando, com os anos vindouros foi se acertando e a administração entrou no eixo, principalmente no governo do Eloy Pietá, que a administração veio se tornando uma realidade e veio ao encontro dos anseios da população da cidade de Guarulhos. Isso também não podemos negar. Mas a realidade naquele momento era a mesma. E hoje a gente compara. É o primeiro mandato do partido, hoje, do PSB, através do prefeito Gustavo, conhecido como Guti, no poder. E realmente ele mandou aquilo que foi possível, que eles assim entenderam na administração pública, discutindo com o sindicato, com os trabalhadores e servidores da cidade de Guarulhos. Por isso eu digo que foi feliz o vereador agora, nesta, não abordagem, é lógico, mas na sua locução, o vereador Eduardo Barreto. E eu tenho esse mesmo pensamento. Eu acho que se foi discutido, foi acordado, é isso que veio, é isso que esta casa tem que votar. Tenho dito. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Vereador Rômulo Ornelas vota sim. Voto sim, senhor presidente. Voto não, senhor presidente. Vereador Genilda vota sim. Vereador Wesley Casaforte vota não. Vereador Serjão vota não. Vereador Dr. Eduardo Carneiro vota não. Vereador Eduardo vota não. Vereador Lauri vota não. Vereador Geraldo Celestino vota não. Vereador Romildo Santos vota não. Vereador João Dárcio vota não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Vereador Luiz da Sede vota não. Vereador Luiz da Sede vota não. Ramos da Padaria, não. Vereador Ramos da Padaria vota não. Já votou. Eduardo votou não. Encerrado. Encerrada a votação, rejeitado, arquive-se. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. Para justificar. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu quero justificar meu voto e, apesar de ter dito, quando eu encaminhei a própria emenda e ouvi dos nobres vereadores aqui dizendo, eu vou reafirmar o que foi dito. Eu disse que jamais eu subiria aqui para fazer esse tipo de reajuste, que, como líder sindical que fui, sempre entendi que a negociação coletiva deveria se dar entre prefeitura e representando os trabalhadores. No entanto, na época, foi, se eu não me engano, foi o vereador Geraldo Celestino que trouxe para essa casa o debate de reajuste salarial.
À medida que trouxe para cá o debate de reajuste salarial, não dá para negar o direito do vereador, pelo menos, discutir concordância ou discordância do reajuste salarial. Então, eu queria lembrar ao vereador Barreto, que eu tenho muito respeito, ao vereador Paulo Siquinato, de que, apesar de que a lei prevê aumento de receita e aí deveria ser incondicional, ela nunca foi no momento da oposição, quando o Guti era oposição e subiu aqui e propôs emenda. A diferença também, que nós temos que lembrar e temos que ser justo, realmente teve uma época no governo do Eloy que foi dado 1%, depois teve uma época no governo do Almeida que foi dado entre 5, 6, 8, variando de cada mês. Sabe qual é a única diferença? É que nós nunca ludibriamos servidor público. Nós nunca subimos no caminhão de servidor público para dizer para ele que rejeitar o acordo que o prefeito estava propondo, porque eles valiam muito mais. Nós nunca subimos no caminhão de som para dizer para o sindicato e para o servidor público, forçando uma greve como foi feita há 2 anos atrás, dizendo que o governo do PT não valorizava o servidor, quando ele estava propondo 6% de reajuste, aumento do vale-refeição, como naquela época estava. Essa é a diferença. Por isso que eu disse aqui que eu devia devolver isso em nome do servidor público, porque eu sou servidora pública de carreira. Eu sou servidora pública de carreira e nós, como servidores públicos de carreira, temos a virtude e o defeito de ter que eleger o nosso patrão de 4 em 4 anos. Então, o patrão a pessoa que quer ser patrão um dia de servidor não pode se dar o luxo de usar a tribuna ou um caminhão de som prometendo aquilo que ele não vai cumprir, como o vereador Guti na época fez. Aquele que deseja um dia ser patrão do servidor não pode vir aqui chamar o aumento do outro patrão de irrisório e desrespeitoso, quando ele virar prefeito ele dá um menor ainda. É isso que a gente precisa aprender. Não cabe mais demagogia nesse país. Se respeito com o servidor público é deixar ele defender o seu reajuste, e se ele quiser brigar, ele briga, se ele não quiser brigar, ele não briga, se ele considerar o sindicato A ou B, é ainda assim um direito da categoria. O que não dá é para político ficar subindo em caminhão de som só porque para capitanear voto de servidor e depois, quando ganha o mandato de prefeito, não cumprir aquilo que prometeu. Só por isso que essa vereadora fez questão de devolver o mesmo remédio amargo e sem demagogia, porque eu não estou dizendo para o servidor público, se um dia eu tivesse que virar a patroa deles, eu faria esse tipo de discurso. Jamais subiria num caminhão de som para ludibriar a boa vontade do servidor público, porque eles sabem que o patrão é o único que é capaz de lhe dar o reajuste. E o vereador Guti, na época, usou e abusou da prerrogativa de enganar o servidor público, propondo emendas, subindo em caminhão de som, liderando greve, dizendo: olha, precisa ter respeito ao servidor, porque o mínimo que um servidor merece é a reposição da inflação e mais um reajuste pelo tempo perdido. E hoje, não vem dizer que hoje houve livre negociação, que a categoria concordou com a negociação, não. Talvez a categoria hoje não tenha nenhum demagogo insuflando nas suas bases para fazer greve contra o patrão. Essa é a diferença. Então, eu fiz questão, eu sei, Paulo Siquinato, do meu papel de vereador e o que eu posso e o que eu não posso propor. Mas eu devia isso para a minha categoria de servidor público, para que as pessoas que aqui estão, ou que um dia pretendem ser prefeito ou prefeita dessa cidade, nunca mais ouse enganar o servidor público. Porque servidor público merece respeito por não ser enganado. Não dá para enganar servidor público e achar que depois que vira prefeito, pode sentar lá na mesa e fingir que não disse o que disse. Então, Guti disse: pois cumpra, propôs na época 8%, pois cumpra, subiu no caminhão de som e disse que o reajuste era pouco, cumpra. Pare de enganar o servidor, assuma aquilo que falou durante a campanha. É só por isso que eu defendi esse reajuste. Não estou nem discutindo e vou votar favorável depois aos 3%. Porque reajuste é reajuste, aumento é aumento de servidor. Não importa se é 1, se é 5, se é 10. Gostaria que meus companheiros e minhas companheiras servidoras tivessem um reajuste maior. Mas também sei como é difícil o processo de negociação. Eu já estive de todos os lados. Estive do lado do sindicato, estive do lado como categoria, estive do lado
lado como governo. Eu sei o quanto é difícil, mas é uma coisa que eu quero registrar dessa minha emenda, é exatamente isso, que ninguém nunca mais ouse mentir para servidor, enganar servidor, subir no caminhão de som, usar uma luta do servidor para angariar votos e apoio e depois não cumprir. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Eduardo Barreto. Para justificar, presidente. Com a palavra, vereador. Presidente, primeiro usar aqui o meu tempo para justificativa, respeitando o regimento da casa, me atentando ao tema discutido e agora justificado, agradecer, fazer aqui uma breve parte, agradecer as palavras do nosso nobre vereador doutor Paulo Roberto. Fico lisonjeado pela vasta experiência que tem e pela carreira política que tem aqui na nossa cidade. Bom, presidente, continuo aqui usando ainda a palavra para dizer que me posicionei contrário ao voto, mas tendo o entendimento de que a categoria do funcionalismo público da cidade de Guarulhos merece sim ter salários dignos, porque nós sabemos o tamanho da nossa cidade e as mazelas que temos nos nossos bairros para que esses funcionários públicos possam alcançar assim a nossa população dentro dessas localidades. Então, é uma categoria que deve ser cada vez mais prestigiada na nossa cidade. Entendo o momento pelo qual passa a economia brasileira, porque recentemente agora nós pudemos ver que o Copom manteve a taxa de juros em 6,5%. O dólar já batendo quase 3,70. Cada vez mais o número do desemprego aumentando. Diferentemente do que o Temer disse, que as pessoas estão buscando mais emprego, né? Bom, justificativa essa vazia para um presidente que ocupa a cadeira. Então, fiz aqui o meu encaminhamento primeiro, entendendo que a categoria sentou com o governo, discutiu o melhor reajuste, claro, um denominador comum, chegando aí os 3% que cobre, assim, a inflação do período. Lembro aqui que o momento que a gente passa também, o campo da esquerda, vereador, professor Rômulo Ornelas, com todos os golpes que vem sofrendo, com o desgaste que hoje em dia os sindicatos têm, com o desgaste que o trabalhador hoje tem, com a usurpação dos seus direitos trabalhistas, com a terceirização, usar a tribuna para falar que um sindicato que representa a categoria do funcionalismo público da cidade de Guarulhos é pelego, é infeliz. É infeliz porque o sindicato, já que sentou com a categoria junto ao governo e assim discutiram o melhor reajuste, acredito eu que não cabe uma infelicidade como essa ser dita aqui na tribuna pelo senhor. Então, uso aqui o meu tempo para dizer que o professor Rômulo Ornelas, um vereador que eu respeito muito, inclusive o chamo de professor e não vereador, porque acredito que professor vai muito mais além do que vereador. Pelo menos deveria ser assim no nosso país, mas infelizmente a gente sabe que não é. Então, mas não poderia deixar aqui de dizer que é uma fala infeliz, faz com que a esquerda nesse país se enfraqueça ainda mais e também as instituições que são usadas para garantir os direitos dos trabalhadores. Para justificar, senhor presidente. Para justificar o voto, vereador, com a palavra. Perfeito. Senhor presidente, esse vereador também foi pela rejeição da emenda da colega vereadora Genilda, com todo o respeito que a mesma tem da minha parte. E eu votei contrário à emenda, por mais que a ideia seja legítima, seja justa a apresentação em questão, nós não podemos desprestigiar a negociação das categorias de um modo geral. Privilegiar sempre o sindicato. Já me manifestei nos anos anteriores nessa tribuna, sempre que estamos por enfrentar o reajuste da categoria, ainda na época da gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida, quando grandes polêmicas vinham para esta casa para tratar do reajuste do funcionalismo. Eu penso que se nós temos um sindicato que representa a categoria e fala em nome da categoria, que já parou essa cidade alguns anos atrás, quando o então prefeito
pretendia aprovar o regime jurídico único com 700 e poucos artigos e não se avançou. Esse mesmo sindicato que parou e houve uma negociação no Tribunal Regional do Trabalho para encerrar aquela greve, da mesma forma, esse sindicato tem legitimidade para negociar em nome da categoria. E eu penso que e tenho plena convicção que o governo teria as melhores da intenção para dar um reajuste até maior. Mas sabemos que tudo existe um limite legal dentro da chamada responsabilidade fiscal. E não fazer como o Sebastião Almeida fez na gestão anterior, onde se utilizou diversos recursos para pagar funcionalismo e não podia. Lá na Secretaria da Educação é um exemplo clássico disso. Nós temos diversas irregularidades dentro da pasta da Secretaria da Educação, de recursos que veio do governo federal, que era para fazer isso, X, Y, Z, e não foi utilizado. Utilizou para fechar a folha de pagamento. Então, isso sim é agir com irresponsabilidade. Você criar uma situação artificial, como fez a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, para ser reeleita. Passou-se uma realidade que não era a própria. Após a eleição, veio à tona toda a realidade econômica do país. É isso que nós queremos? É óbvio que não. Então, eu penso que os 3% que foi ofertado, ele está acima da média do IPCA, que para o mês de abril foi 2,76%. Tenho certeza que não é o ideal, não é o desejado pelos servidores públicos, mas é o razoável. Esperando que o governo tenha mais carinho com os servidores, cuidem da sua segurança, cuidem dos equipamentos de segurança, porque hoje a qualidade de trabalho dos servidores está a desejar. Mas dizer que esse aumento, ora ofertado de 8%, não fecharia os números. Nós sabemos que a folha de pagamento é muito alta. Então, esta é a posição do vereador em questão, de forma justificada, porque não acompanhou a emenda em questão. Muito obrigado. Em votação, a emenda aditiva número 1, apresentada ao substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Prova aí, Eduardo. Vai. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Essa emenda é relativa a quê, senhor presidente? Inclui a Câmara no aumento. Ah, está incluindo a Câmara. Então essa eu voto sim, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Vereador Laércio Santos vota sim. Vereador Ricardo Caneiro vota sim. Voto sim. Vereador Eduardo vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte vota sim. Vereador Lauri Rocha vota sim. Vereador João Dárcio vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador senhor Luiz da Sede. Voto sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria vota sim. Senhor presidente, eu gostaria de votar sim. Vereador Edmilson Souza vota sim. Encerrada a votação, aprovada, adite-se. Em votação, o texto do substitutivo número 1. Solicito aos senhores... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Agora nós vamos votar o projeto, O substitutivo. que, se aprovado, matará o projeto. Exato. Eu espero o senhor falar, eu gostaria de encaminhar a votação. Então, com a palavra, vereador. Tá? Tudo bem? Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de, primeiro, dizer que eu vou acompanhar aqui a posição que a vereadora Genilda já explicitou, que, respeitando a decisão, mesmo discordando das formas da consulta à categoria,
mas nós vamos acompanhar e votar sim. Nós disputamos a emenda, foi rejeitado, votamos sim, mas no projeto nós vamos votar de forma positiva o projeto que vai garantir o reajuste de 3%, mesmo a gente achando que esse reajuste poderia ser melhor. Eu só gostaria de chamar a atenção até para ver o que é coerência na política e como a gente deva fazer quando a gente tem certeza de que as nossas ações são ações que amanhã ou depois ninguém poderá nos cobrar. O projeto de lei sobre reajuste do ano passado, o prefeito encaminhou para essa casa, fazendo um discurso que o reajuste não seria concedido aos cargos comissionados. Inclusive, ele colocou um item bem claro, dizendo: o reajuste é para toda a categoria, exceto para os cargos comissionados. E, na verdade, naquele momento, nós debatemos que isso era algo que criava uma situação de achar que aqueles que ocupam cargos comissionados não mereçam nenhum tipo de atenção, nenhum tipo de reajuste. Nós temos servidores efetivos, servidores comissionados, que desempenham seu papel, que fazem as suas funções, como tem outros que têm mais dificuldade de fazer, e nós devemos saber exatamente que todos contribuem. Então, aquele discurso que foi feito aqui, dizer: olha, na verdade, nós estamos aqui, mas não vamos dar o aumento por cargo comissionado. Ou seja, criou-se 1.600 cargos comissionados, e aí meio de que forma envergonhada, eu tenho a planilha, vereador Lauri, são 1.400 cargos comissionados, porque vocês escondem aqueles que já foram criados, que vocês não colocaram na lei, dizendo que estavam terminando ou tirando aqueles cargos, ou dizendo que eles não seriam mais ocupados por força da nova lei. Então, ou seja, eu não sou professor de matemática, mas eu posso trazer para vocês têm informação também. Na verdade, o que foi feito, nós criamos uma parte, a outra parte que já estava criado, fingiu-se de morto. Disse: não é comigo, mas são cargos comissionados. Muito se reclama da herança do PT, mas essa herança do PT de 400 cargos foram aproveitados, foram nomeados, foram indicados pessoas, né? Então, ou seja, às vezes a gente tem que ser coerente naquilo que a gente fala. Então, ou seja, quando se criou os 1.600 cargos, porque poderia deixar de existir aqueles na mesma lei, o que foi dito? Não, esses não vão receber aumento. E agora nós temos a proposta aqui, contemplando todos os servidores. Nós poderíamos, inclusive, se fosse para jogar para a torcida, fazermos aqui uma emenda colocando para não dar o aumento para os trabalhadores comissionados. Inclusive para fazer a disputa política, dizendo que nós estamos fazendo aqui é o que o prefeito pensava até o ano passado. Mas como as coisas mudaram, agora o projeto de lei veio de uma forma que eu acho que é a forma correta. Os trabalhadores que são comissionados desempenham também uma função importante. E já que o prefeito reconheceu no projeto de lei que os trabalhadores comissionados merecem o reajuste, para que ele se redima de todos os pecados, seria importante que ele também reconhecesse os trabalhadores comissionados que não receberam as suas indenizações. Ou seja, se ele está dizendo que o comissionado é importante e está dando aumento também, diferente do ano passado, por que nós vamos deixar esses trabalhadores que prestaram serviço, que trabalharam efetivamente? Diga-se de passagem, uma das justificativas para mandar o projeto da criação dos 1.600 cargos aqui nessa casa, uma das justificativas é que tinha muitos setores que não tinha funcionário, precisaria ter funcionário para continuar funcionando. Por que não tinha? Porque os funcionários foram demitidos. E se eles foram demitidos e fez falta, é porque efetivamente eles trabalhavam. E se eles trabalhavam, eles merecem receber as suas rescisões. Nós já tivemos vários deles que já faleceram sem receber os seus direitos. Alguns deles em processo de depressão por conta da situação de penúria que ficaram, porque tinham uma última expectativa de receber esses direitos, para poder quitar suas dívidas, para poder ter um pouco de dinheiro para fazer algum tipo de investimento num comércio informal, para poder tocar a vida dali para frente. Então eu quero aqui dizer que eu vou votar favoravelmente ao projeto, saldo o prefeito municipal pelo reconhecimento que os comissionados também são gente, que os comissionados também trabalham, que os comissionados merecem também ter a atenção necessária. Até porque nós temos
vários secretários, diretores, secretários adjuntos, que são o quê, na verdade? Em sua maioria, mais de 90%, são comissionados de livre provimento sem nenhum vínculo com o serviço público. Alguns sem nenhum vínculo com a cidade. Alguns com dificuldade, inclusive, de chegar até a cidade, porque depois de um ano ainda não souberam como chegar, porque não moram efetivamente. Mas eu não vou fazer essa crítica aqui, porque eu não acho que a solução se esteja só em quem mora em Guarulhos. Podemos ter bons técnicos de fora, mas o autor da propositura que nós estamos analisando aqui tinha muito discurso dos forasteiros, tinha muito discurso de que era preciso reduzir a máquina, sobretudo nos comissionados. Mas o tempo, não vou dizer aqui que o tempo dirá. O tempo, para concluir, senhor presidente, o tempo já disse efetivamente que antes tarde do que nunca o reconhecimento. Mesmo assim, se pagar as rescisões, ficará melhor para todos esses trabalhadores. Obrigado, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico, por favor. Voto sim, senhor presidente. Quem votou? Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte vota sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Vereador João Dárcio vota sim. Senhores, os terminais estão funcionando. Vereador Lauri Rocha vota sim. Senhor presidente, mesmo o terminal funcionando, eu posso votar daqui, senhor presidente? Sim, senhor. Então eu voto sim. Vereador Edmilson Souza vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. E Pela ordem, senhor presidente. pela ordem, vereador Paulo Roberto. Vossa Excelência pode até me informar, os comissionados da Casa, da Câmara Municipal, eles receberam o percentual no exercício passado? Ou não? Não. Não. E esse ano irão receber? Sim. Eu sei que existe aí um dispositivo na 1429/68, mas poderá ocorrer uma discussão jurídica em torno desta situação. Alguém querer rever o percentual passado, salvo sempre o melhor juízo. Registrado. Antes do item segundo, eu novamente chamo o presidente, vereador Eduardo Soutor, para assumir o posto. Eduardo, item segundo. Ah, item segundo. Tá com pressa? Eu não. Tá com pressa? Nenhum. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Item 2. Segundo a discussão e votação da nova redação do projeto de lei 920/2018. Autoriza o Poder Executivo a prestar o serviço de iluminação pública por meio de concessão no município de Guarulhos e das outras providências. Prefeitura. Em discussão, o projeto e as emendas. Encerrada a discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar. Senhor presidente, eu fiz 2 emendas aí. Com a palavra. Ao projeto. E, pelo que eu vi o andar da carruagem aqui das emendas do meu colega Edmilson, vereador Edmilson, não vou ter muito sucesso. O líder do governo, ele passa aqui, para lá, para cá, para lá, para cá, só olhando a base, né? E
nós somos verdadeiros semeadores do deserto, né? E infelizmente, às vezes, as emendas que a gente apresenta são emendas que podem ajudar a evitar incorreção de projeto. E no caso, essas emendas que eu estou apresentando, elas estão trazendo a possibilidade de a Câmara Municipal, né, como órgão fiscalizador da Prefeitura, dos serviços da Prefeitura, ela ter a capacidade de, pelo menos, corrigir uma coisa que nós, olhando o projeto não estabeleceu, que é o direito à discussão, à transparência, às informações. Então, eu estou propondo numa das emendas, a criação de um conselho municipal de acompanhamento dos serviços de iluminação na cidade. Afinal de contas, existe um fundo, o Fundo de Iluminação Pública, ele existe, né? Existe a COSIP, que é a parte arrecadatória da iluminação, mas nós não temos um conselho para acompanhar a destinação desses recursos dentro da administração pública. E seria uma forma de você ter, paritariamente, como existem os outros conselhos, o Conselho do Idoso, o Conselho da Saúde, o Conselho da Assistência Social, o direito de você ter o direito de você ter um conselho paritário com membros da sociedade civil e membros da administração para acompanhar e gerenciar os investimentos do fundo e os investimentos dessa PPP que o governo quer colocar. E a outra emenda que a gente coloca aqui é uma emenda trazendo a obrigatoriedade da Prefeitura semestralmente apresentar em audiência pública aqui na Câmara Municipal, através do secretário responsável pela iluminação, de 6 em 6 meses, como faz a Finanças, como faz a Secretaria de Saúde, trazer aqui para a Câmara Municipal um balanço dos investimentos feitos, um balanço do arrecadado, um balanço do custeio do que está sendo investido e do que está sendo gasto. Então são duas propostas, duas emendas, senhor presidente, que ela visa dar a possibilidade de a Câmara fiscalizar melhor, de a Câmara acompanhar, porque afinal de contas, nós como vereadores somos os primeiros a ser acionados pela comunidade com relação aos problemas que existem nos bairros, e iluminação é um deles. É direito nosso saber aonde está sendo investido esses recursos, quanto está sendo investido de recursos, de que forma está sendo investido esses recursos, né? E de que forma a empresa que vir a ganhar essa licitação, essa PPP, está trabalhando, né? Então, acho que a Câmara Municipal teria um mecanismo importante, muito importante, de fiscalização. E para nós que somos vereadores, nós gostaríamos de saber para onde os investimentos estão sendo feitos. Porque a gente tem informação que hoje a Secretaria de Obras, através do Departamento de Iluminação, tem alguns escolhidos, vereador Marcelo Seminaldo. Tem alguns escolhidos. Tem alguns escolhidos que fazem até live no Facebook, falando, a luz não está, de repente a luz acende. Vereador Lissau, não sei se o senhor é um desses, mas existem vereadores da base aqui escolhidos. Então a gente quer evitar que isso aconteça, né? E a gente teria a oportunidade de semestralmente ter a participação da Câmara Municipal na discussão dos investimentos, na discussão dos gastos, nas discussões que a empresa deverá estar fazendo a partir do momento que ela vai estar recebendo esse ativo, né, gigantesco na ordem de 50 milhões por ano, por 30 anos, como estão falando, um presentão aí de quase 2 bilhões em 30 anos. Pela ordem, senhor presidente, para encaminhar. Com a palavra. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu considero esse projeto de emenda aditiva um projeto interessante,
porque, na verdade, ele é simples. O Poder Executivo deverá semestralmente realizar audiências na Câmara Municipal, apresentando balancetes dos investimentos realizados. Lembra-se que na intervenção passada eu disse que esse projeto tirava toda a competência de nós, vereadores desta casa, de acompanharmos algo que beira a mais de 1,5 bilhão. Então, eu considero relevante e gostaria de solicitar que os vereadores pensassem que isso daqui nos dá também o poder de acompanhar o processo que durará 30 anos. Olha, 30 anos dividido por 4. São 8 legislaturas e meia. Não é qualquer coisa. Já que o Poder Executivo fica com o poder de fazer o edital e fazer tudo, né? Pelo menos nós poderemos, através dessas audiências, acompanhar. Por isso, eu vou solicitar que essa casa, por favor, pensem na possibilidade de nós podermos acompanharmos. Se vocês disserem não, estão negando a sua própria função de vereador e vereadora, que o papel nosso é fiscalizar. Afinal, vamos querer acompanhar ou não? Eu sei que 8 legislaturas é muita coisa, mas pelo menos que se aceite essa emenda aditiva, porque contribuirá para que essa casa possa acompanhar através de audiências o que está ocorrendo na questão da iluminação pública, que é tão importante, que abrange a iluminação, a vida do cidadão e da cidadã naquilo que lhe é mais útil, a segurança pública. Então, eu pediria que votassem favorável a essa emenda aditiva. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, a emenda aditiva número 2. Solicito aos senhores vereadores que dirijam aos terminais para o voto eletrônico. Voto não, Vereador Eduardo Carneiro, vota não. Vereador Eduardo, vota não. Voto não, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota não. Doutor Alexandre, vota não. Vereador Doutor Alexandre, vota não. Pastor Aristaldo, vota não. Vereador Pastor Aristaldo, vota não. Vereador Acácio Portela, vereador Tiago Surfista, vereador Eduardo Barreto, vereadora Genilda Lula, vereador João Dárcio, vereador Lula Brinquinho, vereador Paulo Roberto. Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Em votação, a emenda aditiva número 1. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Luiz. A Câmara perdeu a oportunidade, como diz a vereadora Janete, de garantir a sua participação no processo, né? De fiscalizar, de acompanhar, porque à medida que se vai estabelecer uma PPP sem a gente saber a previsão de data, mas vamos imaginar que o governo vai doar para um grupo, vai passar para um grupo qualquer aí, né? Um consórcio, 30 anos de prestação de PPP na área da iluminação. A Câmara, praticamente, a partir de então,
não vai mais participar de forma alguma. Ainda tem uma chance, né? Nós criamos aqui com essa emenda que está em votação a possibilidade de o Poder Executivo nomear um Conselho Municipal de Acompanhamento do Serviço de Iluminação. Um conselho paritário, que tenha participação da sociedade civil, que tenha participação da própria administração e que tenha o poder de acompanhar, né, mensalmente, semestralmente, anualmente, tudo o que a empresa vai estar fazendo dentro da cidade de Guarulhos no âmbito da iluminação pública. Como nós temos os conselhos que fiscalizam os recursos em diversas áreas, na área da saúde, na área da assistência social, enfim, nós teríamos também nessa questão a possibilidade de ter um conselho acompanhando o dia a dia, né, dos investimentos e dos serviços prestados, inclusive com a possibilidade, lógico, que todo conselho tem, de aventar denúncia, relacionar diretamente com a Câmara Municipal problemas que possam ocorrer e também é um agente fiscalizador e que auxilia a gestão da própria prefeitura no sentido de levantar os problemas que os contratos, o determinado fundo, no caso o fundo da iluminação, né, possa estar apresentando. Então, essa seria uma alternativa importante de participação popular, né, de acompanhamento popular, junto a essa PPP, que é uma PPP importante para a cidade, né, não só do ponto de vista do serviço que ela vai atender, que é a iluminação, é um serviço extremamente necessário, mas principalmente pelos valores que está envolvido, né? São hoje cerca de 50 milhões por ano, e esse valor pode evoluir ainda mais, porque a COSIP está relacionada com as tarifas públicas de iluminação. Se a tarifa sobe, a COSIP também sobe. Então, 50 milhões no tarifário atual. Se o tarifário sofrer aumento, essa arrecadação também vai aumentar. Então, é uma PPP extremamente valiosa, né? E é uma PPP de longa duração, né? O governo, no mínimo, não será uma PPP de menos de 10 anos, eu acredito, né? No mínimo, não será uma PPP de menos de 10 anos. Então, a criação e a manutenção de um conselho para acompanhar a arrecadação desse fundo, acompanhar a destinação dos recursos, acompanhar e fiscalizar a empresa, seria de bom tom que o município tivesse. Seria de bom tom que o gestor, os prefeitos da cidade, tivesse, né, como um mecanismo também de ajudar na gestão e principalmente de fiscalizar o que está acontecendo. Com a palavra, vereadora. Presidente, muito boa essa emenda aditiva número 1. Primeiro, nós perdemos as audiências, porque esse governo parece que não gosta mesmo do povo, não gosta de audiência pública. Pessoal, hoje está aqui todo mundo forçado, mas lembre-se que nós ficamos aqui até essa hora, porque ficamos 3 horas resolvendo o que fazer, né? Mas essa emenda do vereador Zé Luiz é de extrema valia. Primeiro, porque criará um conselho municipal. Não sei se esse governo é a favor muito de... Aliás, quando nós falamos da audiência do Cabo Sul, não se distingue muito o que é partido e o que é movimento. Mas um conselho, vereador João Dácio, é fundamental, porque é muito dinheiro que está em jogo. É muito dinheiro. E aí esse conselho, ele terá um conselho paritário, onde terá membros da administração pública e também da sociedade civil. Eu acho que nós não podemos ser contra essa emenda.
Eu não vou falar o tempo todo, senhor presidente, mas eu solicito, vereador Souto, que o senhor ouça o clamor dessa vereadora no sentido de pelo menos, este conselho paritário se ouça, que afinal de contas, o poder público sozinho muitas vezes fica encastelado e não vê a realidade. Espero que os vereadores e as vereadoras vejam com bom olhar essa emenda do vereador José Luiz, que tem o meu voto favorável, tendo em vista que todo o conselho, principalmente quando o paritário vereador Geraldo Celestino, faz bem para a cidade e faz bem principalmente para controlar. O senhor sabe muito bem que vai ter muito dinheiro envolvido e um conselho paritário contribuirá para a melhor iluminação pública e principalmente para acompanhar se realmente o dinheiro público está sendo aplicado naquilo que lhe é e que foi determinado. Obrigado, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que dirijam terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo, vota não. Voto não, senhor presidente. Vereador doutor Eduardo Carneiro, vota não. Pastor Aristaldo, vota não. Vereador Pastor Aristaldo, vota não. Vereador Wesley Casaforte, vota não. Sim, senhor presidente. Certeza? Defendi, o senhor foi... O senhor não... Vereadora Janete Lula Pietá, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vereadora Cássio Portela, vereador Eduardo Barreto, vereadora Genilda Lula, vereador Lula Brinquinho, vereador Paulo Roberto e vereador Rômulo Lula. Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo, vota sim. Voto sim. Vereador doutor Eduardo Carneiro, vota sim. Voto não, senhor presidente. Vereadora Janete Lula Pietá, vota sim. Não? Não. Vota não contra o projeto? É contra o projeto. Vota não. Voto não, senhor presidente, pela ordem. Voto não. Vereador José Luiz. José Luiz, vota não. Vereador Sérgio Magno Moura, vota sim. Vereador Pastor Aristaldo, vota sim. Vereador Pastor Aristaldo, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmil Souza. Voto não. Não mesmo. Nem a pau. Vota não. Vereador Toninho da Farmácia, vereador professor Rômulo Lula, vereador Paulo Roberto, vereador Lula Brinquinho, vereador Genilda Lula, vereador Eduardo Barreto, vereador Cássio Portela, vereador Tiago Surfista. Eu já dei o veredito? Já dei. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 3. Senhor secretário, para a leitura
Item 3, segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 1080/2018. Autoriza o Poder Executivo a realizar acordos ou transações para prevenir e resolver conflitos, inclusive os judiciais. Institui a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos e a Câmara de Conciliação de Precatórios. Autoriza a compensação de créditos em precatórios. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Voto não. Olha. Vereador Edmilson Souza, vota não. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vereadora Cássio Portela, vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Eduardo Barreto, vereadora Genilda Lula, vereador Lula Brinquinho, vereador Paulo Roberto. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 4, senhor secretário, para a leitura. Item 4, segunda discussão e votação do projeto de lei 1081/2018. Altera as tabelas 4ª e 8ª anexas à lei 2210, de 27 de dezembro de 1977. Código Tributário de Guarulhos. Revoga a tabela 4ª da Lei número 3.565, de 89, e a Lei 5471, de 2000. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicitam aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador João Darcy, vota sim. Sérgio Magno, sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Voto não. Vereador Edmilson Lula. Não? Não. Vereador Zé Luiz Lula. Não. Vereador Tiago Surfista, vereador Eduardo Barreto, vereadora Genilda, vereador Lula Brinquinho. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 5, senhor secretário, para a leitura. Item 5, primeira discussão e votação do projeto de lei número 1223/2018. Dispõe sobre a criação do Fundo Zoológico Municipal de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Em discussão. Não, vou encaminhar, senhor presidente. Vou encaminhar. Em votação. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, com a palavra, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, eu vou encaminhar a votação nesse projeto. Eu, particularmente, votarei favorável ao projeto, porque ele cria um fundo para acompanhar, enfim, para receber recursos. O objetivo final do projeto é buscar melhorar as condições de atenção, de contato e de administração do zoológico, né? Mas então eu não jamais ia votar contrário a um projeto que ele vai trazer o bem-estar, ou pelo menos objetiva trazer o bem-estar
para os animais que estão lá enjaulados, né? Mas eu queria aproveitar o projeto para debater o princípio do zoológico, né? Eu, particularmente, sou contrário à existência do zoológico municipal, não só em Guarulhos, em qualquer local, né? É um equipamento que o tempo vai mostrar, e o tempo e a civilização do mundo já está demonstrando em alguns países que é um equipamento que já não deveria existir mais, né? As condições de aprisionamento dos animais, qualquer que sejam eles, e qualquer que seja o zoológico, por mais tentativa de melhorar o bem-estar do animal, é um animal em cativeiro, é um animal aprisionado, é um animal que não está tendo a rotina de vida normal dele. Então, por princípio, eu sou contrário à questão da manutenção do zoológico. Já dialoguei até com o secretário municipal do Meio Ambiente, o Ábido, sobre isso, e com o próprio prefeito. Em uma oportunidade eu já coloquei isso aí para o próprio prefeito. Me parece que o próprio prefeito também tem esse entendimento, e o secretário também. Mas a gente sabe que suspender, né, desativar um equipamento como aquele, o zoológico municipal, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? Existe culturalmente ainda as pessoas que lá o procuram. É um equipamento. Eu moro muito próximo do zoológico e sei o tanto de pessoas que frequentam aquele equipamento, né? Mas de fato as condições dos animais, né, são bastante precárias. A jaula do leão, se quem for lá agora vai ver que é menor que esse plenário, né? É menor que o plenário, ou no máximo do tamanho do plenário, né? Todo o espaço onde fica o leão. Então, não é a melhor condição para um animal viver, mas as pessoas frequentam. Então, nós sabemos que não é um equipamento que da noite para o dia, vereador Marcelo, nós vamos extingui-lo, desativá-lo. Mas é preciso que o governo, aos poucos, né, comece a fazer isso, porque ao mesmo tempo que é um espaço utilizado, grande lá, o zoológico municipal, também é um espaço utilizado para as pessoas irem lá fazer outras coisas. Por exemplo, quem for lá de sábado e domingo vai ver que as pessoas fazem piquenique, as pessoas levam seus filhos para brincar no parque. Então é possível, vereador Eduardo Carneiro, ao longo do tempo, começar a transformar aquele espaço num outro espaço, num espaço que possa estar servindo a comunidade com lazer, né, com utilização familiar, mas com outro sentido, né, com outros objetivos, com outra prática de vivência por parte da nossa população que lá frequenta. Então eu acho que o zoológico municipal, ele deveria, a partir de um determinado momento, começar a ter a sua vida, né, de existência diminuída. Acho que a prefeitura deveria, o prefeito, o secretário, começar a estabelecer um plano no médio e no longo prazo, de desativação e mudança de utilização daquele espaço. Mas vou votar favorável, porque afinal de contas, tudo que possa vir para melhorar as condições lá existentes para os animais que ainda estão lá, obviamente que nós votaremos e queremos que o melhor aconteça. Mas eu acho que vale a pena a gente refletir sobre esse tipo de equipamento. Países como o Japão, por exemplo, já existem zoológicos em 3D, em 4D, onde as crianças vão lá, tocam os animais virtualmente e não existe nenhum animal preso, né? Então é uma evolução, né, que a gente espera que um dia chegue aqui no Brasil também. Pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar. Com a palavra, vereadora Janete Lula Pietá. Tá com 27, tá bem o Lula, viu? Mesmo preso. Senhor presidente, eu quero dizer que nessa questão nós não fechamos posição.
mas eu quero levantar algumas questões, além das já levantadas pelo vereador Zé Luiz. A primeira questão é o seguinte: por que, vereador Zé Luiz, 2 pesos e 2 medidas? O fundo para a questão da mulher, o prefeito vetou. E tinha por objetivo não arrecadar dinheiro da prefeitura, ao contrário, era um projeto da minha autoria que buscava arrecadar verbas nacionais e internacionais para defesa contra toda política, contra toda violência contra a mulher. O prefeito tem 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, ele entende que a questão de fundo é boa. Agora, eu considero a ideia de fundo uma boa questão, mas eu quero discutir aqui o projeto e eu não concordo que as receitas oriundas do artigo 3º será constituída a partir de recursos o quê? Receitas oriundas da atividade do zoológico. Vai cobrar ingresso? Taxa de locação dos serviços internos do zoológico. Vai botar empresário no jogo? E doações orçamentárias do município, se eu concordo. Então, vereador Zé Luiz, eu quero dizer que eu estive na África e eu acho que o ideal é os parques. O parque onde o animal, claro, Guarulhos não tem condição de ter esse parque, porque os animais vivem soltos. Se você quer ver os animais noturnos, você vai em um jipe à noite ver os animais noturnos. Eu, por exemplo, fui de dia e assisti manadas de elefante, porco-espinho, girafas, vários animais. Então, o ideal, o mundo virtual do Japão pode chegar aqui, mas eu considero que é muito importante a gente ter contato com o animal no seu habitat natural, né? Então, eu, em princípio, considero que essa experiência de 37 anos do zoo em Guarulhos é uma experiência boa para a população ver, mas para os animais muito nociva, para os animais muito restritivas, além do problema de alguns animais estarem passando a míngua. Por isso, senhor presidente, eu acho que esse projeto tem que conversar com o prefeito, viu? Se ele acredita que fundo é bom, por que ele não aprovou também o fundo para tratar a questão da violência contra a mulher? E aí, como eu acho que é muito contraditória e pode aumentar efetivamente o valor do uso e também é mais um motivo de botar empresários na área, eu pessoalmente votarei não. Pela hora, presidente. Pela ordem. Para encaminhar a votação. Marcelo Lula. Obrigado, presidente Eduardo. Com a palavra, Marcelo Lula. Vereador. Era Eduardo Soltura até pouco tempo atrás. É Eduardo mesmo agora. Mas não é Lula, não. Agora. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu gostaria de cumprimentar aqui o vereador Zé Luiz pela brilhante forma que tratou do assunto da causa animal aqui em cima, e não poderia ser diferente porque eu sei que é um entusiasta do assunto, é um protetor animal, assim como eu me reivindico também. E essa questão que o vereador Zé Luiz trouxe é uma questão que no primeiro momento parece utópica, mas se nós perdemos a utopia, de fato o mundo está perdido, porque se aceitarmos como natural que a gente passe a vida inteira, o tempo todo, enjaulando os animais, né, demonstrando que esse é o único caminho, de fato nunca vai mudar. E num passado não muito distante, era permitido que se tivesse animais
em apresentações de circo, vereador Zé Luiz. E depois de muita luta do movimento que dialoga a questão da causa animal, da sociedade civil organizada, isso foi sendo rompido e hoje já se trata como absurda a ideia de você ter animais em apresentações circenses. Então, eu ainda acredito no sonho, vereador Zé Luiz, e estou junto contigo nessa, no sentido de que a gente chegue um dia em que os zoológicos deixem de existir e passem a trabalhar essa questão de maneira virtual, como você dialoga, porque é de uma crueldade, e eu digo isso porque sou pai agora de uma menina de 1 ano e 4 meses, quase, e aí as crianças, elas gostam, vereador Edmilson, de ir ao zoológico, que eu acabei levando recentemente no zoológico de São Paulo. É impressionante a alegria que a criança tem de ver o animal, mas nós que temos a consciência, também é impressionante ver a tristeza do animal na jaula, né? Os pássaros que estão na jaula, eles não cantam, choram, né? Os leões dos zoológicos, os tigres, enfim, eles não demonstram qualquer alegria por estar ali sendo vigiados por nós. Então, acho que a gente tem que chegar num dia de que os zoológicos, de uma maneira geral, nós temos que não conviver da maneira como é hoje. E aí eu também não creio, vereadora Janete, que a gente vai chegar na condição de que todos nós poderemos ir à África, né? É utópico também, mas para que as crianças possam ter acesso. Então, eu votarei favoravelmente à criação do fundo, mas eu faço uma ressalva e eu peço aqui a sensibilidade do prefeito Guti, que nessas mecanismos de arrecadação que vão compor o fundo, que não seja cobrança de ingresso do zoológico, que aí contraria um pouco aqui o que disse a minha colega de bancada, a vereadora Janete Lula, que se abrir para os empresários, perfeito, que tenha lá exploração comercial, que o empresário possa lá vender o seu lanche, a sua pelúcia, enfim, o que queira, mas que com esse dinheiro seja financiado a entrada das crianças para que você não tenha que cobrar para as crianças e para os adultos poderem acessar o nosso zoológico. Então, vou votar favoravelmente, mas faço essa ressalva de que não seja cobrado as entradas para financiamento desse fundo municipal, que seja assim, com os empresários que vão utilizar da área, que certamente essa é a intenção desse projeto de lei. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vereador doutor Alexandre Dentista, vereador Edmilson Lula, vereador Edmilson Lula, sim. Vereadora Genilda Lula, vereador Lula Brinquinho. Encerrada a votação. Aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 6. Senhor secretário, para a leitura. Item 6. Primeira discussão e votação do projeto de lei 1224/2018. Introduz alterações na lei 5.923, de 29 de julho de 2003. Que dispõe sobre o programa Bicho Legal, Adote um Animal. Autor, Prefeitura. Segunda. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo, vota sim. Vereador Voto sim, senhor presidente. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Lauri, vota sim. Vereador Geraldo Celestino, vota sim.
Senhor presidente, eu voto sim. Vereador Pastor Anistaldo vota sim. Vereador Serjão, Inovação. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 7. Item 7. Primeira discussão e votação do projeto de lei 1350/2018. Institui no município de Guarulhos o cartão fácil e acessível para a pessoa com deficiência, como instrumento comprobatório da condição da deficiência. Autor, Prefeitura. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente, para discutir. Com a palavra. Senhor presidente, eu estive observando esse projeto, o prefeito encaminhou para cá, institui o cartão fácil acesso para a pessoa com deficiência. Olhando assim, senhor presidente, senhores vereadores, a gente percebe até uma boa intenção. Porém, eu li e reli o projeto, eu não consegui encontrar para que serve o cartão. Vamos lá, está escrito aqui que o artigo 1º estabelece, o 2º será a responsabilidade da Subsecretaria de Acessibilidade, o 3º diz como faz para solicitar o cartão, os documentos, o artigo 4º diz o que vai conter o cartão, o nome da pessoa, identificação, código de cadastro internacional, foto do titular, data da validade. O 5º, quando se tratar de deficiência temporária, o cartão será válido apenas pelo período. Depois diz, senhor presidente, que só será revalidado e diz que anualmente, na data do aniversário, o titular deverá comparecer à Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão para apresentação de declaração de vida e, quando for o caso, demais atualizações. Ou seja, senhor presidente, aqui eu acho que até é bem intencionado, mas o projeto não diz para que serve. Ele não diz aqui. Eu faço o que com o cartão? Pro deficiente físico que está nos assistindo, tudo bem, eu vou sair da minha casa, já com muita dificuldade, vou até um local, pego o cartão. E depois? Ele serve no ônibus? Ele serve para um atendimento prioritário? Acho que sim. Não, eu estou dialogando, é sério. Na verdade é o seguinte, deveria constar aqui na lei quais os tipos de atendimento, porque diz que é para atendimento no serviço público. Mas qual serviço público nós estamos falando? Vou dizer uma outra questão para vocês. Uma vez por ano eu tenho que levar meu pai para fazer a tal da prova de vida no banco, por conta do benefício de aposentadoria. Para quem não tem mais mobilidade e não consegue andar, é um transtorno. Principalmente para as pessoas que moram em lugares mais distantes. Então, ou seja, você dar um cartão que você não diz exatamente quais os serviços que estão constando. Porque aqui não consta, está na cabeça de alguém. Se nós estamos fazendo uma lei, nós devemos deixar claro que tipo de benefício a pessoa vai receber. Mais do que isso, no mês de aniversário, essa pessoa que já tem as dificuldades de acessibilidade por ser deficiente, vai receber como presente ter que ir até a secretaria para poder fazer o recadastramento. Eu acho que, por mais boa vontade de quem elaborou esse projeto, eu acho que faltou aqui uma clareza maior sobre o tipo de atendimento. Quando nós vamos lá para a justificativa, diz que o cartão fácil deve simplificar o acesso do indivíduo a serviços públicos e privados e evitar constrangimentos, já que muitas vezes a deficiência não é visível. Eu concordo, tenho pleno acordo com isso, mas eu acho que o projeto, da forma que foi elaborado, ele deixa mais dúvidas do que certezas.
Por exemplo, essa questão de ter que uma vez no mês de aniversário ir até a subsecretaria, que se eu não me engano fica ali próximo da Praça das Pedras, no Jardim, no bairro do Macedo. Por exemplo, nós sabemos que muitas dessas pessoas são atendidas pelos agentes de saúde. Por que não o próprio agente de saúde não atestar essa validação, já que ele faz essa visita regular? Por que que nós não consideramos aqui que outros tipos de serviço, inclusive a unidade básica de saúde do bairro, possa também atestar que a pessoa continua viva e ela tem direito ao cartão? Eu estou fazendo essas críticas aqui, não é para desmerecer o projeto, vou votar favoravelmente pela intenção, mas eu acho que ele deveria ter mais claros os tipos de serviço. É óbvio que aqui está implícito que um atendimento prioritário numa fila, está implícito aqui que será atendido, que um atendimento prioritário no transporte coletivo está subentendido aqui, que o atendimento em outros serviços, inclusive privados, está subentendido aqui, mas eu acho que uma lei, quanto mais clara é, mais direito a gente consegue deixar específico para aqueles que vão precisar e utilizar da presente lei, mas declaro aqui o meu voto, apesar dessa elaboração um pouco precisa, meu voto favorável. Pela ordem, presidente. Presidente Eduardo, pela ordem. Com a palavra para encaminhar. Estamos encaminhando, sim? Estamos discutindo. Então vamos discutir, presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Lula. Obrigado, presidente. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou votar favorável a esse projeto de lei, e aí, aproveitando até a oportunidade que o vereador Edmilson deu, para a gente dialogar um pouco sobre esse projeto, porque ele passou lá pela Comissão de Constituição e Justiça, né? E lá a gente teve a oportunidade de dissecar um pouco mais, de avaliar um pouco mais o projeto. Na verdade, é um projeto que ele é bom e inclusive, algumas questões foram levantadas, porque há algumas deficiências que não são aparentes, né? Há deficiências que as pessoas, muitas vezes, elas têm que se passar pelo constrangimento de ter que demonstrar a deficiência que possui. Olha, eu tenho tal deficiência, eu tenho aquela. Às vezes a pessoa tem alguma deficiência cognitiva leve e aí precisa ficar demonstrando isso também. O cartão, ele vem para suprir esse problema. E mais do que isso, às vezes as pessoas possuem algum tipo de deficiência transitória, né? Isso é uma coisa que eu levantei também ali na nossa comissão. Algum problema que a pessoa possui que durante um tempo ela estará deficiente e não será para sempre, algo que passará. E esse cartão vai também ter essa questão da validade. Por isso que a cada ano a pessoa... exatamente, que às vezes não consegue perceber. Então, eu votarei favoravelmente, acho que a ideia é uma ideia boa e o cartão, ele vem modernizar essa relação que a pessoa que possui deficiência tem com aquele que vai, de repente, lhe prestar um serviço público. Então, talvez não tenha ficado claro para todos, mas é uma ação do governo que merece o nosso voto favorável, presidente Eduardo, e aqui eu encaminho favoravelmente. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Vereador Lauri Rocha. Vereadora Janete Lula Pietá. Vereador Lula Brinquinho. Você achou que terminou, certo? Só está começando. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.